pecado, de nos melhorarmos, tanto moralmente como intelectualmente, aprendendo cada vez mais um pouco do seu Evangelho. E possamos estar com as nossas mentes abertas, o nosso coração limpo das mazelas do dia a dia, para podermos absorver todas as energias que são emanadas desse ambiente de luz que nos recebe com tanto carinho. Dessa forma, Mestre Jesus, estamos então por iniciar os nossos trabalhos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. O tema da palestra de hoje é Maria Madalena, palestrante Clara. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Flávio, é um prazer novamente estar nessa casa que tem me acolhido com tanto carinho para poder fazer as palestras. Ao decorrer da vida de vocês, quantos já escutaram que Maria Madalena foi uma prostituta? Quase todo mundo, né? Tá tudo errado. Tudo errado, tudo mentira. Quando a gente vai estudar, a gente vai pesquisar, a gente vê que a palavra prostituta foi vinculada a pecadora, mas pecadora naquela época, para vocês terem uma noção, se a mulher naquela época, a época de Jesus, casada, se separasse, ou que o marido a abandonasse, e ela se casasse novamente, era considerada pecadora. E Maria estava à frente do tempo dela, e a gente vai entender. Maria de Magdala, a origem do nome para os judeus era Miriam de Migdol, para os egípcios Maria de Migdol, para nós Maria de Magdala, e acabou ficando Maria Madalena. Por que Magdala? Maria de Magdala, porque era da cidade de Magdala, os homens eram magdalenos e as mulheres magdalenas, então por isso o nome. Nos evangelhos, no Novo Testamento, não existe menção nenhuma dizendo que ela era pecadora ou prostituta. Essa ideia de pecadora ou prostituta, ela veio no século V depois de Cristo, mais especificamente no ano de 591, através do Papa Gregório Magno. Porque o que estava acontecendo naquela época? As mulheres já estavam subindo ao púlpito para falar sobre Jesus. E a igreja viu aquilo como um problema. Então, o Papa Gregório, numa pregação, usou uma passagem de Lucas capítulo 7 e 8, onde ele fala da mulher que lavou os pés de Jesus. Mas não diz o nome. Mas quando a gente vai pesquisar, a gente vai estudar a doutrina espírita, sim, era Maria. E aí ele disse que o ato dela de lavar os pés, todo aquele ritual que aconteceu ali, que ela se arrependeu e deixou de ser uma prostituta. Mas vamos entender a ideia de prostituta ligada a pecado. As informações que nós temos, a Magdala Maria era filha, fazia parte de uma família feliz, uma família bem estruturada, era uma criança feliz. E uma vez por ano, pelo menos, eles viajavam até Israel. E numa dessas viagens, ela aos 10 anos de idade, começou a ouvir dos profetas sobre a vinda do Messias. E naquela idade ela já ficou interessada, ela perguntava, ela não era uma menina ganhada. Temos então um salto no tempo, e aos 15 anos de idade, numa nova viagem com a família, ela se apaixona. Nessa paixão ela se entrega ao rapaz, não temos informação de quem é esse rapaz. E tem uma noite com esse rapaz, só que quando ela acorda num prostíbulo. Ela volta para casa e daí em diante não sabemos se ela ficou com a família, o que aconteceu. O que se sabe é que ela se emancipou muito cedo porque ela queria se libertar daquele preconceito que existia em relação às mulheres. E a história então começa aos 28 anos de idade. Ela está em Magdala, morava num grandioso palacete. Não se sabe se esse palacete era a herança da família, mas era um palacete arquitetônico, grego, romano, um lindo palacete.
Era uma mulher que provocava seduções, amada por uns, odiada por outros, talvez a única cortesã de Israel. Aí começa a história da pecadora, porque se naquela época a mulher não podia fazer nada, imagine uma mulher emancipada, rica, bonita, com palacete daquele, tinha tapetes persas, babilônios, sedas, perfume que era extremamente caros, e ela recepcionava os grandes governadores, ela recepcionava grandes mercadores, ela dava festas na casa dela, só que ela se dava ao luxo de escolher com quem ela ficava. Se a gente for ver hoje, é uma mulher independente que trabalha, vai para lá e escolhe com quem ela quer ficar. Simples assim. Aonde está o pecador e prostituta nisso? Porque se a gente for usar aquela mesma ideia para hoje, nossa, a mulherada foi perdida. Então era assim, por isso então as mulheres, como ela era muito bonita, ficavam com ciúme, porque seduziam os maridos, todos pensavam na maridada. Só que tinha um problema. Ela era vista como uma mulher que era instrumenta de demônios, que os demônios lhe dominavam as carnes. E nos 4 evangelhos está lá que foi tirado 7 daimons dela. Quando a gente vai buscar a palavra daimon, aí vem para demônio, nada mais é do que espírito, um obsessor. E quando ela estava nessa situação, ela entrava em transe profundo, ela se recolhia. E nesse momento, as mais servas, para não incomodá-la, tiravam as sandálias e andavam descalços. Os homens se degladiavam por causa dela. Ela era muito cobiçada. E ela, lógico, se dava o luxo de escolher. Numa noite, aniversário dela, foi feita uma grande festa. E ela então se licenciou de todas das coisas morais, mas no dia seguinte, toda aquela riqueza, aquela beleza, a festa, os poderosos que ela conhecia, aquilo não satisfazia ela. Maria Madalena era uma mulher que desejava o amor. E o que aconteceu com ela aos 15 anos piorou isso, porque aonde ela buscava o amor? Nos homens. Então ela constantemente ficava trocando e nunca encontrava, e nunca saciava aquele amor que ela queria. E na noite posterior à festa, todos em silêncio no grande palacete, começou no portão de entrada, experimentava as batidas de um cajado e um homem à porta gritando: Senhora, Senhora! E veio o vigia, porque tinha que manter o silêncio para não incomodar a Maria. E abriu o portão e deu de cara com um mendigo. E ele falou assim: eu vim falar com a senhora, ela precisa de mim. Ela na noite anterior havia dispensado um príncipe. Como aquele mendigo atrevido dizia que a grande senhora, a grande cortesã precisava dele. E o vigia fechou o portão e ele continuou batendo. O vigia abriu novamente e pediu silêncio e falou: enquanto não me levar a senhora, eu não vou parar de fazer barulho, eu vou acordar toda a maridada. Então o vigia falou: aguarde aqui. O mendigo, muito atrevido, correu na frente e foi até o quarto onde estava Maria Madalena. E lá ela estava prostrada, os olhos vidrados, já havia passado por um grande processo obsessivo, porque os obsessores riam dela. E o que é o processo de obsessão? O processo de obsessão nada mais é do que mostrar para a gente que aquilo ali na gente está errado. O obsessor não é uma coisa ruim. O obsessor ajuda a gente. Opa, eu estou errado nisso. Então eu tenho que começar a mudar. O simples fato de você ver, de você saber que você está errado, já é uma evolução. E aí, a natureza não dá salto, a gente vai trabalhando. E ela vivia isso. E é uma coisa que, lógico, ela foi plantando ao longo das existências. Essa necessidade do amor, então ela descontava nas festas, nos vários companheiros. Então o mendigo começou: Senhora, Senhora, olhe para mim. E ela olhou para o mendigo e falou assim: quem é você? Ele não se lembra de mim, Senhora? Um dia na rua, implorei por uma esmola, a senhora dizendo que eu queria ir até Cafarnaum,
porque o Messias estava lá, e o Messias curava as doenças, o Messias curava os cegos, colocava os aleijados para andar e curava a lepra. E a senhora me jogou uma moeda de ouro, e por detrás da cortina da sua liteira disse para mim: pergunte ao Messias se ele cura a lepra da alma. E eu estou aqui, Senhora, para retribuir o favor que a Senhora me fez, para retribuir a caridade que a Senhora teve comigo, para dizer que o Mestre, Jesus, está logo ali em Cafarnaum. Ide comigo, Senhora, vamos até lá. E aí ele insistiu, e ela naquele estado, até que o mendigo então bateu palmas, veio uma serviçal e ele disse: vista, Senhora. Foram até a margem do mar de Tiberíades. Então no barco estava o barqueiro, o mendigo curado e a mulher pecadora. Chegando ao outro lado da margem, o mendigo disse: ele está ali, na casa de Simão Pedro, o Pedro que nós conhecemos, filho de Jonas. Vá, Senhor, vá que ele me espera, tenho certeza, como se um anjo estivesse dizendo: a sua salvação está ali. Maria Madalena hesitou, então, com muito custo, quase sendo empurrada pelo mendigo, ela foi. Quando ela abriu a porta, ela viu Jesus sentado de costas para ela, mas ao virar o rosto para ela, ele olhou para ela de uma forma que nenhum homem nunca tinha olhado, com bondade. E ela se impressionou com aquilo, se impressionou com a beleza de Jesus. Então disse: Rabone. Rabone é mestre em judaico. Ela então olhou, Jesus olhou para ela com aquele olhar de bondade e disse: Maria. Ela então começou a chorar, se ajoelhou aos pés do Cristo e disse: tu me conheces? Ele falou: sim, Maria, conheço cada ovelha do meu rebanho. E ela então disse: então se me conheces, sabe que eu sou uma desgraçada, que minha alma é cheia de trevas. Jesus então olhou para ela e falou assim: Maria, não sabes que mesmo nos escombros de uma velha casa, no florescer da primavera, nascem lindas flores? Jesus quis dizer para ela que os escombros é a humanidade, e as esperanças da melhora, as esperanças no amor de Deus são essas flores. Então Maria diz para ela, para Jesus: então há esperança para mim? Eu posso me considerar então daqui para frente digna do amor de Deus? A falta de autoestima dela, mesmo com tudo que ela tinha, era tão grande que ela não se considerava digna do amor de Deus. Jesus diz então para Jesus: o que eu faço? Jesus, com todo amor no coração, e aquilo foi sabe o atendimento fraterno que a gente tem nessa casa? Aquilo ali foi um atendimento fraterno com Cristo, foi o atendimento fraterno. Então Jesus olha para ela com todo amor e fala assim: ame, Maria, ame a seus filhos. E aí ele foi num ponto crucial. Por quê? Porque ela responde assim para Cristo: desgraçada e pobre de mim, mestre, eu que tenho ventre parado 1000 vezes não posso ter filhos. Jesus então olha para ela e fala assim: Maria, ame os filhos que não têm mães e as mães que não têm filhos. Vá e ame muito. Maria então pega o barco, volta para o lado de Magdala. Ao nascer do dia, abre as janelas do seu imenso palacete e começa a desfazer de todos os seus bens: seda, joias, os tapetes, e a população enlouquecida, dizendo: a meretriz, a pecadora, enlouqueceu. Maria ficou com 2 itens: vestido a qual havia perdido a virgindade e um vaso de alabastro com um perfume de nardo. Próximo dali existia um homem muito excêntrico, Simão, o fariseu, e ele recepcionava as grandes personalidades. Na verdade, ele não recepcionava a grande personalidade, ele se sentia a grande personalidade. Então ele recepcionou Jesus.
Chegando lá, recebeu Jesus. Foram se sentar, estava sendo feito o peixe assado, tinha tâmaras secas, vinho, pediu para que Jesus se sentasse. Jesus se sentou, começaram a conversar, e aí começou a ouvir um alvoroço dos empregados, dos servos. Era Maria que entrava com um vaso nas mãos. Se ajoelhou aos pés do Cristo e, chorando, beijou os pés dele e começou a lavar com aquele perfume. Secou com seus cabelos. Quando ela se levantou, Simão olhou, e ela olhou com mais vontade ainda, tipo dizendo assim: você é um hipócrita, você frequentava as minhas festas, as minhas recepções. Então Simão se calou. Essa atitude de lavar os pés de Jesus com o nardo significa para nós que aquilo que ela tinha de mais importante materialmente, ela estava se desfazendo. Ali ela estava enterrando aquela antiga Maria. Então Simão olhou para o Cristo e disse: se tu és o Messias, não sabe que essa mulher é uma pecadora? Jesus então olha para Simão e pergunta a ele: quando eu cheguei, você me beijou a face? Que era costume, era a lei, era a tradição. Quando se recebia alguém, tinha que se beijar a face da pessoa. Ele falou: não. Deste água para me banhar, lavar os meus pés? Também não. Pois esta mulher lavou meu pé com suas lágrimas, com seu melhor perfume, beijou os meus pés, secou com seus cabelos. Faço uma pergunta a você, Simão. Jesus sempre falava por parábolas. Era o jeito mais fácil de fazer aquele povo entender e botar a cabecinha um pouco para pensar. Só tem uma que ele explica passo a passo para os discípulos. O restante tem que entender. Então buscar o entendimento. Falou assim para Simão: havia 2 homens, um que devia uma grande soma de 500 denários a um terceiro, e um outro que devia poucos talentos. Mas esse terceiro homem bondoso, vendo que os 2 não tinham condições de pagá-lo, perdoou a dívida dos 2. Pergunto a você, Simão, quem foi mais agradecido? Simão então disse: é claro que o que devia 500 denários. Pois é, Simão. Então Maria amou muito. Vá, mulher, você está perdoada de todos os seus pecados. A partir deste momento, Maria começou a acompanhá-lo. Então tinha Maria de Magdala, Maria de Nazaré, Joana de Cusa, e foi acompanhando até o momento da crucificação. Passou por todo aquele sofrimento, vendo Jesus sendo crucificado, e depois na sua ressurreição. E foi justamente para ela que Jesus apareceu primeiro. E ela foi correndo para abraçar Jesus. Jesus disse: não me toques, pois ainda não fui ao Pai. E você pensa: por quê, né? Por quê? Mas era Jesus, não podia tocar. E aí a gente vai buscar o porquê. Reza a tradição, o estudo espírita, que ao desencarnar, Jesus desceu às zonas umbralinas para buscar Judas, o equivocado. Porque Judas traiu Jesus? Sim, traiu, isso é fato. Mas Judas não traiu Jesus porque não gostava de Jesus. A intenção de Judas era fazer com que Jesus tomasse uma atitude e realmente mostrasse o rei que ele era. Deu ruim, né? Jesus ficou calmo, não fez nada. Então, com isso aconteceu tudo que a gente sabe. Judas se arrependeu, se enforcou. E tem nos apócrifos, que são passagens que não foram colocadas na Bíblia. Se vocês digitarem no Play Store, está lá de graça, apócrifos. Vocês vão ter o Evangelho de Judas, com toda a conversa entre Judas e Jesus, onde a gente vê Pedro foi o que continuou sua obra, João era o discípulo amado, mas o mais próximo de Jesus
era Judas. Só que houve toda essa distorção. Obras do Humberto de Campos, se eu não me engano, em Cartas e Crônicas tem lá a narrativa de Humberto de Campos dizendo sobre Judas. Então, quando a gente busca, a gente começa a conhecer tudo o que realmente aconteceu. E aí Jesus disse para ela: vai e conte o que aconteceu. E ela vai até a cidade e conta: o mestre voltou, eu vi o mestre. Mas aí um deles diz assim: mas apareceu para ti? Aquilo foi como uma facada no coração dela, porque aquele foi para ti foi de um modo preconceituoso. Nossa, não apareceu para a mãe dele que ele tanto amava, não apareceu para Pedro, o que continuaria com a casa do caminho, não apareceu para Jesus, o discípulo amado, para ti. E quem disse? Tomé. E aí então, quando Jesus, e aí Maria de Nazaré abraça Maria Madalena com todo o amor e carinho de uma mãe e diz: eu acredito em você, minha filha, que meu filho voltou. Uma segunda aparição, Jesus aparece então para Tomé. E aí que a gente vai saber por que diz acreditar, eu sou que nem São Tomé, só acredito vendo. Só que Jesus, né, fez um pouquinho diferente, olhou para Tomé e fala assim: vem, coloque o dedo em minha chaga. Tomé então coloca e fala assim: agora eu creio. E Jesus disse: pobre daquele que não crê porque não viu, e feliz daquele que crê mesmo sem ter visto. Após isso, houve uma separação daquele grupo. Cada um foi para um canto. Pedro, quando estava indo embora, Madalena pediu para que a levasse. E Pedro então disse: não posso te levar. Mulher é fraca. Mas na verdade não era por causa disso, e sim por causa do preconceito. Se vendo sozinha, ela pensou: o que eu vou fazer agora? E todo mundo começou a influenciar, porque isso se iniciou quando ela tinha 28 anos. Conheceu Cristo. Ela estava por volta dos seus 30, 31 anos, ainda era uma mulher bonita. E todo mundo começou a falar: volte a ser a cortesã que você era. Os grandes comandantes romanos, a gente pega o seu palacete de volta. Por mal, está todo mundo influenciando. Agora, para as virtudes, para o bem, é difícil encontrar alguém que nos apoie. Mas ela se manteve firme aos ensinamentos do Cristo e não fez. E sentada na mesma praia que havia pego o barco para ir até Jesus, ela então percebeu que vinha uma caravana de pessoas. E quando se aproximaram, era um grupo de leprosos, porque eles tinham que andar com um sininho. Era a lei, para que as pessoas saíssem de perto e da direção do vento para não pegar a lepra. Só tem 3 tipos de lepra que é contagioso. Apenas 3. De todas as variações que tem, apenas 3 é contagioso. O restante você pode, se a pessoa não tiver esse tipo, você pode ficar do lado da pessoa sem problema nenhum. Então eles vinham de muito longe, vinham da Síria e vinham buscar a cura, vinham buscar o mestre. E ela então dá a triste notícia: vocês chegaram tarde, levaram o nosso mestre. Então as autoridades de Magdala descobriram e expulsaram eles para o vale dos leprosos em Cafarnaum. E ela começou a se ver sozinha novamente. E lá ao longe, quando aquele pessoal estava indo, uma menina se virou para trás e deu tchau para ela. Então ela lembrou do que Jesus disse: ame Maria. E ela gritou: espere, e foi junto com eles. E passou a vida ao lado dessas pessoas, pregando o ensinamento de Cristo, amando os filhos que não tinham mães, as mães que não tinham filhos. Certa feita, tomando banho numa cachoeira, já depois de algum tempo, ela percebeu uma mancha branca na sua barriga. Pegou um graveto, espetou com força, não sentiu nada, sorriu e pensou: vou pagar na carne o pecado que na carne cometi. E foi atacada pela lepra. Aos 68 anos de idade, ela sentiu a necessidade
de ver a mãe de Cristo novamente. E disse: eu vou embora. Já com a mão, com os dedos atacados pela artrite, alguns decepados por causa da lepra, a catarata nos olhos, já não tinha mais nenhum dente na boca, e mesmo assim ela seguiu viagem. Chegando a Jerusalém, na entrada da cidade, ela entrou um desmaio devido à fraqueza, e um grupo a escuta delirando, dizendo o nome de Maria e João. Então João foi chamado, pegou no colo e a levou até a casa de Maria. Foram 2 dias de delírio. Não sabia onde estava, todos cuidando, mas após esses 2 dias, Maria Madalena desencarnou. E ela se sentiu leve. Ela se sentiu leve, viu Maria, mãe de Jesus, abraçando e chorando, e logo em seguida estava com seus 28 anos, na forma espiritual, na mesma praia onde ela havia partido para encontrar Jesus. E quando ela olha para lá, vê aquela figura divina, aquela luz, e ela reconhece Rabone. Jesus chega até ela, olha para ela e diz assim: eu disse a você para que amasse muito, para que amasse todos. Você fez exatamente o que tinha que ser feito, e por isso eu pessoalmente vim te buscar. Pega Maria Madalena nos braços e acende até os céus. Essa é a verdadeira história de Maria Madalena. Se você tem muito, gente, tem muito mais coisa. Tem muito mais coisa. Porque as informações que a gente tem, a gente vai encontrar no primeiro livro, Boa Nova, Chico Xavier, o Espírito Humberto de Campos. Então lá tem o capítulo chama Maria de Magdala. No de Amélia Rodrigues tem lá o capítulo, no livro Premissas do Reino, tem lá a Rede Viva de Magdala. Mas muito mais informações a gente vai encontrar, não em uma, mas em diversas palestras do Divaldo Franco. Por quê? Quem é a mentora de Divaldo Franco? Joana de Ângeles, que foi Joana de Cusco. Então ela viveu com Maria Madalena. Então, muita coisa que a gente lê, tem coisa no livro lá que Divaldo fala e não está lá no livro. Por quê? Porque as informações vêm da sua mentora, que o inspira nas suas palestras, que é divina a palestra daquele cara, é maravilhoso. Outra fonte também muito rica de informações é um palestrante que se chama Jorge Elahá. Vocês vão encontrar também muita coisa legal. Fora isso, fora esses dois, o restante vocês vão encontrar lá a especulação, que ela foi encarnação de não sei quem, de não sei quem. Não interessa pra gente as próximas existências que Maria teve, porque a gente tem muito disso de encontrar livros, palestras no YouTube, algumas informações dizendo que Chico Xavier foi Allan Kardec, fulano de tal foi fulano de tal. Não interessa o que eles foram, interessa sim o que eles nos deixaram. E o que interessa na história de Maria Madalena para a gente? A transformação. Houve 2 grandes transformações na passagem de Cristo. Saulo de Tarso, depois virou Paulo de Tarso, e Maria Madalena. Mas Paulo era puro, Maria não. Maria do pântano ascendeu como um cisne ao amor divino de Cristo. Então é a transformação. Todo mundo é capaz, todo mundo consegue. A transformação, mas eu estou passando por um processo obsessivo muito grave. Que bom que você sabe. Agora você começa a doutrinar o seu obsessor. Se não for pelo amor, pela teimosia. Divaldo Franco, porque às vezes a pessoa fala que não consegue mudar porque o obsessor não deixa. Divaldo Franco passou 40 anos com o obsessor todo dia ali na cabeça dele.
40 anos. Imagina, Divaldo Franco, não desmerecendo o meu mentor, que com certeza está aqui do meu lado, os mentores de vocês, mas era Joana de Ângeles. E o obsessor ficou lá 40 anos. Até que uma noite foi deixada uma criança na porta de Divaldo. E era a mãe desse obsessor. Esse obsessor disse: se amar ela e cuidar dela, a nossa dívida está quitada. E foi o que Divaldo fez com essa criança. E o obsessor seguiu seu caminho. Então, o que é interessante para a gente? Mudança, amar ao próximo, principalmente perdoar. E essas coisas a gente só consegue se esforçando, querendo mudar de qualquer jeito, levando em consideração uma palavra muito importante: comprometimento com nós mesmos. Fazendo isso, a vida fica uma maravilha, garanto para vocês. Muito obrigado pela atenção. Agora tem que chamar os médicos para fazer o passo coletivo. Não, a gente está fazendo na sala. Já está fazendo na sala? Já. Desejo a todos vocês um excelente final de semana, uma maravilhosa semana, e espero no mês que vem estar novamente aqui para estar fazendo palestra. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Pode. Oi? Você pode fazer a prece de ensinamento? Ah, tá. Vamos lá, prece, desculpa, esqueci. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer aqui juntos a oportunidade que nós tivemos de poder aprender um pouquinho mais, de podermos ir para casa com este ensinamento para nós refletirmos. Vamos agradecer a toda a equipe espiritual que aqui se encontra, nos tratando. Vamos agradecer também aos nossos irmãos desencarnados que, assim como nós, vieram para aprender, vieram para buscar um pouco de consolo. E com um coração cheio de esperança, cheio de alegria, sedentos pela água do amor que Deus nos concede, encerramos as atividades de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado.